Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho diário. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 20, versículos do 1 ao 16. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Esse é um evangelho também extremamente conhecido, muito bonito, muito rico. É um evangelho que realmente a explicação fica longa, porque é um evangelho também muito grande. Bom, aqui nosso Senhor Jesus Cristo está falando da nossa salvação, né? Essa parábola que ele faz o comparativo com os trabalhadores, o dono, o patrão aqui é Deus. E Deus quer conceder a todos nós a salvação eterna. Então, eu estava lendo nas minhas Sagradas Escrituras e no rodapé da explicação ela vinha falando que esses primeiros foi justamente os judeus, o povo eleito de Deus, que ele veio primeiro apresentar o reino para eles, né? Então Deus escolheu, claro, esse povo para ele poder vir ao mundo, se encarnar no seio da Santíssima Virgem Maria, né? E apresentar o reino para eles primeiro. E depois, esses últimos são as pessoas fora da comunidade judaica, né? Os pagãos, né? Podemos colocar que somos nós, que não somos de origem judaica. Então, esses últimos acolheram a mensagem do Evangelho, né? Muitos também que foram os primeiros, muitos judeus, acolheram, que é o caso dos apóstolos, o caso da Santíssima Virgem Maria, que deu sim a Deus, de São José e tudo mais. Então, eles aí deveriam estar felizes, no caso aqui, voltando para o Evangelho, esses que reclamam, achando que deveriam ter mais glória do que os outros que chegaram depois. Eles deveriam estar felizes porque todos receberam a graça de Deus. Essa a prata aqui na minha Sagrada Escritura é 1 denário que fala. Então, ou seja, receber a salvação eterna, por que está contestando, né? É esse o objetivo dessa parábola. Os últimos serão os primeiros. E um exemplo belíssimo disso que eu gosto sempre de lembrar dessa passagem é ali na cruz, Nosso Senhor, e do lado tinha dois ladrões que foram condenados junto com ele. Um, a gente conhece o nome, que é São Dimas, que virou santo, e o outro, pela tradição, chama-se Gesnas. Eu não sei se na Sagrada Escritura, eu não lembro se fala o nome dele, mas eu conheço pela tradição que o nome dele acho que é Gesnas. Um
implorou no último momento, no último suspiro, que é São Dimas, pediu a Deus perdão e ainda reprime Gesnas. Que Gesnas fica zombando junto com os judeus lá. Se tu és o filho de Deus, tira-nos daqui, né? Gesnas fala isso, né? Por que não tira daqui desse sofrimento? E aí São Dimas reprime ele. Nós merecemos esse castigo. Ele não. Ele é inocente. E aí São Dimas reconhece o mal que ele fez e diante de Deus, ele, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu paraíso. E o que é que nosso Senhor fala para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, o último que se tornou primeiro. Então, é porque às vezes esse evangelho a gente trata muito, eu já tratei muito assim com a visão humana, né, de comparar com a questão de um trabalho mesmo. De fato, se você for olhar, é justo que quem trabalha mais, né, ali, o cara chegou depois, ganhe menos. Só que tem um outro detalhe que precisamos prestar atenção aqui. Dois detalhes nesse evangelho. O primeiro é que narra logo no início que o patrão acertou com os trabalhadores o quê? Uma moeda de prata. Ora, se você aceitou, você não tem que reclamar. Se você tivesse negociado com o patrão, não. Eu vou trabalhar tantas horas, eu quero ganhar mais. E o patrão vai decidir se ele quer ou não. Exemplo, eu sou artista plástico, então eu trabalho por encomenda. Então eu tenho outros amigos também que são artistas plásticos. Se chega um cliente para mim e quer contratar uma obra, eu falo é X. Aí ele vem e ele vai decidir se quer ou não. Aí ele vai para outro lá, né? E o cara cobra tanto. Vamos supor que eu cobrei menos. O outro cara cobrou mais. E ele escolheu, né, fazer duas obras. Vamos supor assim, a situação hipotética. Ele contratou uma comigo e contratou outra com outro. E aí eu fico sabendo que o cara ali ganhou mais porque cobrou o preço X e eu cobrei um preço menor e eu vou reclamar. Eu não tenho o que reclamar, não. Eu dei o meu preço. O patrão aceitou, né? No caso aqui, no Evangelho, narra que o patrão acertou com os trabalhadores, aceitaram. E aí no final, depois ele fala o quê? Por que está com inveja? Porque eu sou bom e estou sendo justo. Eu não combinei contigo uma moeda de prata? Pois então, pega o que é teu e seja feliz. Ou seja, pega a tua salvação, meu filho, e seja feliz. Né? Ou seja, é isso que nós precisamos tomar em mente. Deus faz o que ele quiser com o reino dele. A gente não tem como mandar no reino de Deus. A gente não tem como tratar com a nossa justiça, da nossa cabeça, como deve ser o assado. É Deus que sabe, Deus é que é o justo juiz e ele dá a quem ele quiser aquilo que é merecedor. Então faça por onde, né? Busque realmente aceitar a palavra de Deus, os ensinamentos dele. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Faça como a Santíssima Virgem Maria fez. Fiat, faça-se em mim segundo a tua vontade. Né? Então, para que nós possamos ser esses trabalhadores que se salvem, para a gente não ser rejeitado. Deus abençoe, que a Virgem Maria e São José interceda por cada um de nós.